Olá, queridos, paz do Senhor. Estamos aqui para pensar e para refletir sobre o assunto da mensagem de domingo e falar nas nossas células nessa semana sobre aquilo que o Espírito Santo ministrou à nossa vida, sobre o capítulo 14. E pensando comigo, você pode lembrar ou imaginar que falta o capítulo 14, 15 e 16 e a gente termina essa linda jornada, esse passeio, esse estudo, pregações expositivas da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E ele está falando de uma problemática no capítulo 12, 13 e 14, que é a problemática do uso equivocado dos dons, ou quanto o uso dos dons está produzindo divisão no meio da igreja, produzindo uma espécie de status. E ele fala sobre a importância do amor, para que tudo seja feito em amor e com amor. E o versículo 1 do capítulo 14 como um todo, nós não conseguimos desenvolver muita coisa no domingo e por isso nas células também nós vamos nos limitar só a esse inicinho que já tem muito conteúdo para nós pensarmos e refletirmos. Primeiro, a grande problemática do apóstolo Paulo no capítulo 14 é agora, depois de falar de todos os dons no capítulo 12, ou pelo menos listar a grande maioria, falar do grande princípio do amor e o que é esse amor ágape, agora ele vem e trata em si da problemática, que era a dificuldade da igreja que estava extasiada com o dom de língua. E a igreja está muito feliz por esse presente do Espírito Santo. E Paulo começa com uma palavra e ele diz: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Nesse primeiro versículo já fica muito claro que Paulo vai exaltar o dom de profecia acima desse dom abençoado que é o dom de falar em língua estranha. Mas aqui Paulo está nos dando duas recomendações. Permaneçam, esse seguir do versículo 1, sigam o caminho do amor, tem um sentimento de continuidade, persistam buscando uma vida no amor ágape, porque somente assim nós podemos fluir nos dons do Espírito. Porém, por mais que a igreja e as igrejas hoje acabam adotando dois tipos de movimento em relação aos dons. Um é aquelas igrejas que entendem a manifestação dos dons do Espírito e se envolvem às vezes de uma maneira exagerada, equivocada, sem observar o que a palavra diz, e era o que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Por outro lado, igrejas com medo de exagerar nos dons acabam puxando o freio de mão e não permitindo que a vida cristã flua nos dons e ficam somente com o fruto do Espírito. E é isso que Paulo está dizendo, para que a igreja de Corinto não deixe de buscar os dons. Pelo contrário, busquem com dedicação, busquem com perseverança, busquem com gosto os dons espirituais. E Paulo, enquanto está falando sobre o dom de línguas, ele nos explica algumas coisas e eu gostaria de rapidamente passar para você, para talvez lhe dar esse gostinho, por mais que no desenvolver do capítulo 14, Paulo vai mostrar quanto é muito mais importante para o uso da igreja como um todo, o dom de profecia ao invés do dom de línguas. Mas o dom de línguas tem uma capacidade muito especial de produzir intimidade pessoal, de adoração na vida do crente. E isso o texto todo fala, o versículo 5 diz: gostaria que todos vocês falassem em línguas. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo nos demarcando o lugar especial das línguas na adoração pessoal. Paulo continua e no versículo 2 ele diz: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas fala a Deus. De fato ninguém o entende, em espírito fala em mistérios. Pastor, o que o irmão que está do meu lado está falando? Eu sou novo convertido, o que essa pessoa está falando num idioma estranho que eu nunca conheci? Isso é o que nós chamamos dentro da igreja do dom, da manifestação de uma língua estranha que é colocado nos nossos lábios e realmente ela não é feita para que seja entendida. Como o apóstolo Paulo mesmo diz, falam em uma língua pois quem fala em uma língua não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala em mistérios. Esse dom é um dom propício para edificação pessoal. Versículo 4, quem fala em língua, a si se edifica. E o versículo 14 diz
que esse dom de línguas é a oração do nosso espírito com o Espírito de Deus. Pois se oro em uma língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. E por fim, aqueles crentes que por algum motivo não receberam o dom, a palavra diz no capítulo 12 que nem todos têm todos os dons, não tem algum dom que todos tenham e nem todos têm os mesmos dons, mas cada crente tem ao menos um, mas pode pedir ao Senhor mais dons. O apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo, ele nos diz que aquele que tem o dom de línguas, mas quer interpretar, que peça ao Senhor. E nos deixa um lastro para entendermos que os dons podem sim serem pedidos ao Senhor. Portanto, se você tem o desejo no coração de falar em línguas estranhas, se você tem o desejo no coração de enriquecer a sua oração, sua vida devocional e falar em mistérios com Deus, peça ao Senhor que Ele lhe dê como um presente esse dom maravilhoso, principalmente para a vida de devoção, para adoração pessoal, para a edificação pessoal da sua vida e do seu ministério. E se houver interpretação, para que seja usado também para a edificação da igreja. Que Deus te abençoe. Não perca essa oportunidade de refletir sobre como está o desenvolvimento dos dons que Deus tem dado à sua vida, quais os dons que você tem, como você tem usado ou lançado mão desses dons para a honra e glória do Senhor e para a edificação da igreja. E não esqueça desse precioso dom que enriquece a nossa oração, que enriquece uma comunicação que não é intelectual, mas é de espírito para com o Espírito Santo, que é quando nós oramos e começamos a falar em línguas, o nosso espírito comunica com o próprio Deus. Quem sabe naquela oração que a gente não tem muito o que falar, nós, quem sabe, somente choraríamos de alegria ou choraríamos de pesar, de tristeza, por enfrentarmos alguma luta e quem sabe somente gemeríamos. Quantos crentes oram em espírito, oram em línguas e grandes coisas acontecem. Que Deus te abençoe. Peça ao Senhor, peçamos ao Senhor e quem sabe o Senhor nos dará essa alegria de mergulhar nessas águas mais profundas do dom de línguas. Que Deus te abençoe.